Olhando para cá, a gente vai falar do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez recentemente, pedindo ao Congresso Nacional a retirada de análise de 4 projetos de lei que foram encaminhados na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quais são eles? Um deles isenta militares de punição em operações de garantia de lei da ordem, a GLO, foi anunciado em 2019 por Bolsonaro, mas não prosperou. Outro proíbe empresas de tecnologia e redes sociais de removerem conteúdo das suas páginas sem decisão judicial. Tem a terceira medida que trata de uma autorização ao governo federal de vender todo o excedente de óleo e do pré-sal e desvincular recursos de investimento do Fundo Social, além de um projeto de lei que sugeria a criação de uma política nacional de longo prazo. Essa proposta ela foi enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional já depois da derrota do ex-presidente nas urnas em 2022. Sobre esse assunto, a gente abre espaço para diálogo com governo e oposição numa conversa com os deputados federais Zé Neto, do PT da Bahia, e Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. Bem-vindos, boa tarde, obrigada pela participação hoje aqui no CNN 360 especial de sábado. Primeiro é um prazer, Tainá, estar com você. Por no favor. 360, meu amigo Evair. Nós trabalhamos juntos lá na Frente Empreendedorista e tenho certeza que nós vamos ter um momento de debate saudável, falando sobre as necessidades reais de um Brasil que realmente precisa de diálogo e de harmonia. Deputado, então vou aproveitar que o senhor abriu a conversa para lhe perguntar, primeiramente, se existe, na sua visão, algum tipo de sentimento de revanche do governo Lula ao retirar esses projetos do ex-governo Jair Bolsonaro de tramitação no Congresso Nacional. Ou se, na sua avaliação, são de fato propostas que não estão no entendimento ou não coagunam com as ideias do atual governo. Olha, ao mudar o governo, muda-se também o conceito e a forma de governar. E essas posições que nós estamos tomando com relação a vários temas, que vão desde a questão dos Yanomamis à busca efetiva de construção de um diálogo permanente e, digo a vocês, um diálogo que vai desaguar numa proposta de reforma tributária adequada para o Brasil, e também os nossos relacionamentos, tanto internacionais como de política interna. E essas situações que você colocou dizem respeito a posicionamentos que não dizem nada do que a gente quer do ponto de vista de um governo que precisa de mais transparência, que precisa de que a verdade seja algo mais priorizado e que, tanto no caso do Exército, das Forças Armadas, ou também no caso das informações que nós estamos discutindo sempre, essa questão de informação, tenhamos aí um processo muito mais atualizado com o que é feito no mundo. Portanto, não há revanchismo, ao contrário, Evair é um amigo que eu tenho conversado muito com ele é deputado federal que participa dos mesmos fóruns de debate que eu participo, principalmente no que diz respeito à economia, e ele bem sabe que o nosso objetivo é avançar num Brasil que tenha um sentimento, nesse momento, muito mais de Estado do que de governo. Para construir um Estado moderno, um Estado com mais transparência, com mais possibilidade de realizar o desenvolvimento como a gente imagina, nós estamos tomando algumas decisões que são diferentes do que vinha sendo traçado no governo anterior. Ótimo. Deputado Evair de Mello, eu gostaria da sua opinião sobre o tema em geral, sobre a pergunta que fiz ao deputado Zé Neto. Repito, na sua avaliação, há um sentimento de revanchismo do governo petista ou, de fato, as propostas precisam ser melhor alinhadas ou são medidas que não condizem com o que pensa o governo do presidente Lula? Olha, nós estamos chegando a 100 dias de governo, com um governo completamente desorientado, sem uma política estruturante, sem saber para onde vai. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho está bom. E o governo, liderado pelo presidente Lula, a cada semana ele está construindo a cortina de fumaça, onde ele tem, na verdade, o objetivo, essa cortina de fumaça que ele está construindo, ele tem o objetivo, na verdade, de ofuscar, esse desgoverno dele, essa orientação. A cada semana. Você vê que desde a PEC emergencial, é o governo que, ao invés de olhar para o para-brisa, está olhando pelo retrovisor. Ele tenta se justificar o fracasso que é o seu governo, os números estão postos aí,
tentando jogar a culpa lá no governo Jair Bolsonaro, quando ele disse, inclusive, que tinha dado uma herança maldita, uma fake news, uma mentira. É só você olhar os números da economia, os números do emprego, você vai ver que o Lula recebeu uma herança maldita, mas sem saber o que fazer com ela, em menos de 100 dias, praticamente, está destruindo esses indicadores. Agora, aí foi o assunto dos Yanomami, aí foi o assunto, por exemplo, do 8 de janeiro, que acabou tendo a sobrevida, e o governo agora está correndo com medo de ter essa CPI, né? A picanha com abóbora, ou seja, o governo completamente perdido. E, mais uma vez, essa semana, ele não tendo aonde se agarrar para poder esconder, né, as mazelas do seu governo, inventou essa história aí de pedir a retirada de 4 projetos apresentado, então, no governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, que é ridículo, né? O presidente, num momento desse, se preocupar com um assunto esse, que poderia ser um assunto meramente de procedimento, mas que nós, da oposição ao atual governo, não vamos abrir mão desses 4 projetos, mesmo que o governo queira retirar, mas isso é mais uma conversa fiada, vamos dizer assim. Nós vamos representar, inclusive, temos voto, inclusive, para pedir até uma certa urgência. Então, o governo precisa de começar a trabalhar e a produzir, né? E não ficar nesse lenga-lenga, nessa conversa mole, né? E parar de cruzar cortina de fumaça para ofuscar a mazela do seu governo. O Brasil precisa de retomar o crescimento, o empreendedorismo, o emprego, né? Precisa ter uma estabilidade econômica. Então, nós estamos esperando algo concreto e não ficar arrumando toda semana, como eu disse, uma cortina de fumaça para poder ofuscar essa falta de uma bússola de navegação. Deputado Zé Neto, vou aproveitar a provocação do colega, é claro, como o senhor é do PT, do Partido dos Trabalhadores do presidente Lula, aproveito para lhe perguntar se o senhor concorda ou discorda e por que da afirmação do deputado Evair de Mello, quando ele, em outras palavras, diz que o governo perde energia com assuntos menos importantes num momento tão desafiador para o presidente Lula. Primeiro que eu discordo absolutamente do que foi colocado pelo meu colega, que eu tenho muito respeito por ele, ele sabe. Nós tínhamos um governo que não governava. O governo Bolsonaro era um ponto de encontro de conservadores, inclusive antagônicos, que conseguia reunir aqueles que defendiam o nazismo com aqueles que defendiam Israel. A mulher do presidente votou com a camisa de Israel. 3 dias depois tinha um bocado de gente fazendo suástica do nazismo por aí pelo Brasil. Então, eles não tinham uma direção. Economicamente, deixaram um rombo de 300 bilhões, só no período de eleições. Inclusive equivocados, porque eles eram contra ajudar na pandemia, só queriam 3 meses de R$200. Depois o Congresso, e nossa articulação também da oposição, garantiu R$600 durante a pandemia. Foram contra comprar vacina, foram contra tudo que você imaginar de custo necessário para a gente enfrentar a pandemia, eles foram contra. Mas quando acabou a pandemia, inventaram que o Brasil estava em estado de calamidade e saíram dando dinheiro e a torta direta para fazer política meramente de momento. Teve algum aquecimento na economia artificial e deixaram um rumo para o Brasil. Lula governa e vai governar. Inclusive, vai governar ouvindo Evair, ouvindo a oposição. Que não adianta fazer como eles faziam. Nem os deles eles ouviam. O governo foi loteado. Fez uma política, e Evair sabe disso, que ele produz café, sabe o que eu estou dizendo? Fez uma política de importação absolutamente destrutiva para o país. Fez uma política de fomento que destruiu o BNDES, acabou com o Ministério da Indústria e Comércio, acabou com o planejamento, acabou com tudo que se você imaginar de um diálogo que buscasse economia e que buscasse um padrão de governabilidade. Nós encontramos um país despedaçado. O que nós temos que ter cuidado é com essa história da ansiedade dos 100 dias. É importante 100 dias. O presidente Lula tem conversado com todo mundo, mas nós não vamos entrar nesse oba-oba e estamos construindo, sim, um caminho, que é um caminho, como eu disse agora há pouco, de construir uma reforma tributária, de construir um arcabouço fiscal, que isso não é política de governo, é política de Estado, e ele está certo numa coisa, tem gente fazendo cortina de fumaça, como, por exemplo, todo mundo sabe que no dia 8 de janeiro, os que articularam aquele ato de tentativa de um golpe no país foram os bolsonaristas, com alguns outros aí, que de última hora saíram tentando sair pela tangente, mas é o grupo de oposição. E que nós sabemos o quanto isso foi danoso para a imagem do Brasil. Nós temos que reconstruir a imagem interna e externa do Brasil. E pode ter certeza, Evair, nós vamos respeitar a oposição, como estamos aqui discutindo, debatendo. Você será ouvido, inclusive, na hora que o Brasil tiver que ouvir a oposição, vai ouvir, porque a oposição acho que pode dar alguma contribuição também, e você vai ser ouvido. Agora, obviamente,
nós estamos saindo de um desgoverno absolutamente era o que existia no governo passado, para um país que está se recompondo tanto a nível externo como a nível interno e fazendo com que as políticas públicas, principalmente as de fomento, de desenvolvimento econômico, possam ser trabalhadas de forma efetiva, com tranquilidade, pé no chão e coerência. Deputado Evair de Mello, eu também gostaria de ouvi-lo sobre... não há uma surpresa, de fato, em relação a essas propostas serem retiradas de pauta, porque foram assuntos muito debatidos contrariamente com a posição, né, de enfrentamento pelo presidente Lula, na época candidato, na disputa eleitoral. A pergunta é se o presidente Lula está apenas cumprindo uma promessa de campanha. Há razão para tanto espanto em torno disso? Não, de forma alguma. Era óbvio que o presidente Lula, que está governando com a cabeça de 20 anos atrás, naturalmente ele acha que ele está no mesmo carro, está no mesmo avião, está com a mesma tecnologia de 20 anos atrás, é um homem completamente desatualizado da velocidade do ritmo que o mundo toca. O governo que tem mostrado essa ganância arrecadatória, porque, em hipótese alguma, eles tratam de reforma administrativa e, naturalmente, eles têm muita dificuldade, né, em reconhecer que, mesmo em tempos de guerra e de pandemia, nós entregamos a menor taxa de desemprego da história, uma inflação em queda, com crescimento industrial um dos maiores do planeta, a nossa inflação menor do que a americana, menor do que a Alemanha, menor do que a inglesa. Isso irrita, porque a oposição ela acaba se perdendo, o presidente Lula tem dificuldades em reconhecer esses méritos, e naturalmente, com esse inchaço, claro, da máquina pública, mesmo ele tendo feito esses loteamentos que ele fez do Ministério, um governo de cooptação, isso não está funcionando. Ele quer tirar esses projetos, mas eu volto a dizer, isso é falta do que fazer, né? Não deveria estar nem... É ele que deu essa visibilidade, porque eles perguntam assim, o que nós vamos falar essa semana para falar mal do Bolsonaro? Então, eles ficam se agarrando nisso. Mas, naturalmente, se eles fizerem esse esforço, é um procedimento, eu acho que o líder, o Zé Guimarães, deve ter esse comportamento, mas, naturalmente, nós vamos, se isso for feito, nós vamos reapresentar imediatamente, que são assuntos para nós muito importantes. O Brasil precisa realmente de estruturar uma política econômica a longo prazo, mesmo sendo do agro, Zé Neto. Do nosso café, por exemplo, o nosso plano safra foi um esforço nosso para que deixe de ser anual. Nós precisamos de um plano safra de agricultura de 5 anos, de 10 anos. A política do pré-sal, nós precisamos de acelerar o investimento do pré-sal. A mudança energética ela pode trazer um impacto a médio prazo complicado para o pré-sal, portanto, o Brasil tem que explorar esse potencial. O marco da internet, que cada vez mais esse governo só quer regular, controlar, na verdade, a informação. Eles acham que só eles são os donos da verdade da informação. Eles têm muita dificuldade, porque, de certa forma, eles acham, viu, Dana, que eles têm o domínio da mídia tradicional e eles não têm o domínio das chamadas redes sociais. Então, eles querem dominar as redes sociais. E as questões de segurança pública. Os policiais precisam de ter mais liberdade e autonomia para poder trabalhar. Já tem esse seu regramento. O excludente de licitude é um fato importante, tem que debater com a sociedade. O texto está posto e o parlamento tem que ter a liberdade de construir um texto para poder dar mais autonomia e liberdade aos nossos polícias. Portanto, se o governo quer gastar tempo com esse debate, retirar da casa, pode retirar num dia, nós vamos reapresentar no outro com mais coragem e determinação para poder avançar. Nós estamos aqui para defender e proteger o grande legado, a herança bendita deixada pelo governo Jair Bolsonaro. Eu gostaria de finalizar aqui com vocês, deputados, fazendo uma provocação a um e a outro. Ouvindo sobre o ambiente no Congresso Nacional para as votações dos projetos de interesse do governo. Basicamente, deputado Zé Neto, gostaria de saber como que o governo pretende se organizar para ter uma base e conseguir aprovar essas propostas que são do interesse do governo federal e enfrentar a oposição. Olha, fique bem claro, o governo de Lula não vai em busca de revanchismo. Um governo chega e coloca o seu jeito de governar. O governo anterior, todo mundo sabe que foi uma tragédia para o meio ambiente, para a Previdência. De forma administrativa, precisávamos para modernizar o país, não para atrasá-lo. Economia, um caos. Acabou com ministérios, diálogo não existia. A gente viu hoje, como estamos vendo agora, um rombo de 300 bilhões só nos últimos 4 meses, uma farra eleitoral que a justiça vai direitinho investigar e dizer o tamanho dos crimes que foram cometidos.
a gente vive num instante que a gente precisa saber o que é prioridade no Brasil. A prioridade no Brasil é buscar, junto ao Congresso, como você mesmo colocou, base, não só para sustentar o governo, mas para sustentar o país. Nós precisamos priorizar como medidas de Estado uma reforma tributária. Eu fico até assim, um pouco triste, porque a Ivaí levanta como prioridade a reforma administrativa, a rediscussão, ampliação de uma reforma administrativa que ele sabe que não avançou como o Brasil precisava, e hoje nós temos só na parte de informática e inovação 120 mil vagas de pessoas que estão aí, que não têm formação para ocupar esses espaços. Nós estamos lá atrás, precisamos de tecnologia, precisamos de fomento, precisamos de desenvolvimento, precisamos de diálogo. Precisamos, e você tem um papel importante nisso, porque você também é do setor produtivo, de uma reforma tributária de Estado. Nós, inclusive, Itainá, estamos fazendo com que as duas medidas, as duas PECs, uma do Senado, uma da Câmara, 110 e a 45, essas medidas e essas PECs são debatidas no Congresso para levar o governo e o governo, junto com o Congresso, construir, com todas essas mãos e mentes, uma proposta de reforma tributária de Estado. E ele sabe disso. Imaginar isso no governo anterior, impossível, porque o governo anterior se firmou em fake news, como eles mesmos colocaram, dominar as redes sociais, narrativas totalmente distantes da realidade do Brasil, desgoverno, o presidente não trabalhava, a gente via uma situação, tanto na economia como a nível social, de total desconexão, quando a gente sabe que tanto a economia como as políticas públicas e sociais precisam se integrar, e a gente vive um instante de busca de harmonia, de paz e de unidade para construir proposições que não passam só pelo interesse do governo. Nós queremos um ganha-ganha para esse Brasil, a oposição tem que cumprir o papel dela, mas deixar de, como ele mesmo colocou, de cortina de fumaça, de oba-oba, e apresentar proposições. O que é que vocês pensam sobre a reforma tributária? O que é que vocês pensam sobre arcabouço fiscal? O que é que vocês pensam sobre políticas públicas? É o que vocês fizeram com a Bolsa Família, que deram R$600 e de última hora não deixaram orçamento? É o que vocês fizeram com a infraestrutura, que deixaram 14 mil obras paradas? É o que vocês fizeram com a situação que o Brasil vive, infelizmente, hoje a nível internacional, que nós estamos aos poucos reconduzindo, recompondo, que era uma imagem terrível, absolutamente ruim para o Brasil a nível de negociação com todos os países do mundo. Então, o que nós queremos, Bahia, pode ter certeza, o governo Lula é um governo de diálogo, um governo pautado, inclusive, em funções muito claras do ponto de vista do que nós queremos para a estrutura do país e para o desenvolvimento econômico, e temos, sim, aí propostas que vão suficientemente abastecer o que esse país precisa. E construindo isso, como eu disse agora há pouco, encerrando minha fala, com o Congresso, como estamos fazendo lá, com um grupo de trabalho que está sendo presidido por um deputado petista, que é o Reginaldo, e que está trabalhando com as duas PECs, a do Senado e a da Câmara, para, a partir daí, construirmos uma reforma tributária de Estado, onde o setor produtivo vai ser ouvido, onde a sociedade vai ser ouvida, e o Congresso, com a Câmara e Senado, serão protagonistas dessa construção. O deputado Zé Neto fala de diálogo e eu aproveito essa palavra porque é muito por aí que a gente enxerga quando conversa com vocês parlamentares o entendimento do governo no Congresso Nacional, até mesmo dentro dos partidos de oposição. É o caso do PP, né, que é o partido do deputado Evair de Mello, do presidente da Câmara dos Deputados, do ex-senador e ex-ministro Ciro Nogueira. Há aqueles quadros que são mais alinhados ao governo petista, sobretudo no Norte e Nordeste. E aí eu te pergunto, deputado Evair de Mello, como que a oposição se organiza neste governo para marcar presença? Olha, eu fui da base, fui líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Conheço muito bem o modo operante da esquerda brasileira, que trabalhou os 4 anos sem nenhum gesto colaborativo. Perturbaram, atrapalharam, tumultuaram e, na verdade, ficaram sem um discurso no final, porque os resultados apareceram. A nossa posição hoje, que é a base do passado do governo Jair Bolsonaro, ela vai ser uma oposição pragmática, né, e programática, diferente da oposição que conta o pior, melhor do passado. Nós encerramos o governo, nós reduzimos impostos, portanto, nós começamos a fazer, sim, uma reforma tributária silenciosa. Nós reduzimos impostos, trabalhamos com a liberdade econômica, e é só pegar os números, você vai ver que, mesmo assim, nós batemos recorde de arrecadação, né? Nós tivemos redução da carga tributária, nós começamos a reindustrializar o país, nós tínhamos um bom plano de concessão. Esse governo que chega agora
A primeira coisa deles, começam a falar, vamos acabar com as privatizações, com as concessões, porque querem inchar a máquina pública, querem botar a companheirada para dentro. Querem acabaram praticamente, nós vamos reverter, graças à justiça, né, o novo marco de saneamento. Esse governo que está aí do Lula quer que 100 milhões de pessoas continuem completamente, né, nessas condições vergonhosas que nós recebemos no país, porque o novo marco de saneamento ia trazer dinheiro novo para que pudéssemos fazer o saneamento do Brasil, água tratada e, naturalmente, poder fazer outros investimentos. Um governo que tem uma sanha arrecadatória. Toda a fala do governo está em arrecadar mais, arrecadar mais, arrecadar mais. O governo que não tem, nem consegue discutir a carga tributária, porque ele tenta fugir disso. Porque eu tenho que calcular uma reforma tributária, principalmente olhando a partir do governo, em cima da chamada despesas correntes líquidas. Eu preciso de abaixar o custo da máquina pública. Eu preciso de tirar o governo do cangote dos empresários, das empresas, dos produtores rurais. E sem uma reforma administrativa, como que eu vou fazer uma reforma tributária, fazendo uma previsão de arrecadação, se eu tenho uma sanha de aumentar cada vez mais o custo da máquina pública? Esse aumento de ministério aí, isso foi uma vergonha, nada mais do que foi para tentar arrebanhar políticos e partidos para dentro do governo, imaginando que isso daria uma base na Câmara. Só que o Lula, com a cabeça de 20 anos atrás, ele está pensando na Copa de 26, querendo jogar com os jogadores da Copa de 2002, isso não vai dar certo, está percebendo que isso não funcionou, esse modelo de cooptação. Portanto, vai ter uma oposição pragmática, estamos trabalhando muito, programática, é o governo que está chegando aos 100 dias com o maior número de pedidos de impeachment, é o governo que chega aos 100 dias com o maior número de CPI pedida pela oposição na casa, é a oposição que apresentou na história da República o maior número de requerimentos, ações de comissões especiais, comissões entraram no Supremo, no TCU, porque realmente esse desgoverno, a oposição está muito preocupada com o país, quer ajudar o país e vai dar cabresto curto para esse governo. Porque, como eu disse, o Lula está achando que ele está lá naquele governo de 2013, que o vento estava favorável. As besteiras que ele fez aqui, a economia internacional conseguiu corrigir e assim ele conseguiu passar uma boa imagem. São tempos diferentes. E com esse modelo que ele está trabalhando aí, ele não vai conseguir navegar. Opa, perdemos o deputado Evair de Mello. Bom, eu aproveito então. Vamos para cá? Deixa o deputado Zé Neto só para eu agradecê-lo. Ele ainda está comigo? Estou aqui. Deputado Zé Neto, o senhor ainda está aí. Deputado Zé Neto é do PT da Bahia, participou desse debate importantíssimo com a gente hoje, assim como o deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. Acabamos perdendo a conexão com o deputado Evair, mas deixo aqui para ele publicamente o agradecimento pela disposição para o diálogo sempre tão importante. Até uma próxima, deputado. Eu que agradeço, estou aqui na ilha, Itaparica, e aqui o sinal deu certinho. Para agradecer a vocês mais uma vez, sempre gosto muito de participar esse debate com vocês. E encerro dizendo que nós temos uma grande tarefa. Enquanto nós estivermos no Brasil, o que aconteceu no governo passado, onde o mercado financeiro era mais importante do que o mercado consumidor, a gente vai ter dificuldade com nossa economia e com nossa soberania. Nós precisamos de um mercado consumidor mais importante. É isso que a gente vai trabalhar para, junto com o setor produtivo, com trabalhadores e sociedade, fazer um Brasil melhor. Agradeço a vocês. Um prazer, Tainá, estar com o seu público. Obrigada, deputado. Boa Páscoa. O grupo de trabalho da reforma tributária, tão mencionada agora nessa entrevista com os dois deputados, discute a possibilidade de uma alíquota única de exceção para 5 setores. A informação é da Tainá Fafá.